Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de ciências do 7º ano, né? Então, hoje nós já temos um conhecimento acumulado do que são os animais, de onde eles habitam, tá certo? Então, hoje o tema da nossa aula... Muito bem, então, na nossa aula 3, como vivem, né? Nós vamos ver os animais vivendo livremente, tá? Então, os animais, eles podem viver de maneira livre, tá? São esses animais que, como no caso a onça aqui, que vocês estão vendo na imagem, ó, eles não precisam de outros animais para sobreviverem. Eles vão à caça, ou eles vão e se alimentam de plantas, ou animais aquáticos, ou animais que estão no ar, né? Esses animais de vida livre, eles não têm dependência de outros seres, tá? Para conseguirem o seu alimento. Eles mesmos providenciam, tá bom? Lembrando que os animais, eles vão precisar de água, eles vão precisar de oxigênio, mas eu me refiro aqui a alimento, tá? Para poderem sustentar o seu corpo, tá bom? Esses animais, como no caso a onça que vocês estão vendo aqui na imagem, eles têm estratégias de captura muito interessantes. Quando a gente for estudar os animais, né, os que são predados e os predadores, quando a gente for estudar os predadores, a gente vai ver, né, que esses animais que predam e os que são as presas, eles possuem estruturas para justamente terem mais condições de chegar até o animal, tá bom? Que eles vão caçar, né? Então, aí a gente tem os animais de vida livre, né? Que podem se alimentar de plantas, podem se alimentar de pequenos animais, tá? Mas, no geral, esses animais, eles precisam de condições, né? Oxigênio, de ambiente, para eles poderem fazer essa caça, tá? Por exemplo, a onça, né? A onça, ela é a gente chama de predador do topo de cadeia, tá? Por que topo de cadeia? Porque ela tá lá em cima, né? Ela é o que caça os animais e nenhum outro ser caça a onça, a não ser o ser humano, né? A gente sabe que a pele da onça, ela é muito valorizada, né? No mercado negro, né, que se chama. O que é isso, mercado negro? É o mercado que não tem lei, tá? Então, um mercado que não obedece, né, às formas da lei, tá? Então, essa aí os animais de vida livre, tá? Então, são animais que não dependem de outros seres para sobreviver. Agora, os animais mutualistas. Mutualismo, a palavra mutualismo, ela quer dizer ajuda mútua, tá? Ajuda igual. Uns ajudam os outros. Então, olha essa imagem aqui. Esse tubarão, ele poderia muito bem viver com os restos de alimento presos nos seus dentes. Mas não. Existem esses seres chamados rêmoras que se fixam ao corpo do tubarão, e tudo que ele dilacera, né, o tubarão, ele tem esse movimento com a cabeça, né, ele abocanha a presa e ele faz esse movimento aqui. Esse movimento com a cabeça, ele faz com que os dentes possam dilacerar a carne da sua presa, né? Então, o que acontece? Esses animais, eles conseguem ser muito mais ágeis, né, para cortar o alimento, tá? Mesmo não tendo esse movimento de mastigação, tá? Eles vão dilacerar, e esses restinhos de animais que vão ficando soltos na água, esses animais, as rêmoras, que são esses pequenos peixes, ó, tá? Bem pequenos, não são filhotes de tubarão não, tá? São outros peixes chamados rêmoras, tá? Esses peixes aqui, eles se alimentam do que o tubarão se alimenta. Aí você me pergunta assim, professora, mas esse tubarão, ele tem algum benefício? É só a rêmora que é beneficiada pelo alimento fácil, né? O tubarão tem benefício, porque pro tubarão fica muita carne entre os dentes, né? E essas rêmoras, elas fazem essa limpeza. Isso acontece também com alguns pássaros. No ambiente terrestre, acontece com alguns pássaros, retirando restos de alimento dos dentes do jacaré, do crocodilo, tá? Aí você me pergunta, professora, mas como é que
que o tubarão não come esses animais, como é que o jacaré ou o crocodilo não come eles, né? É justamente porque eles possuem um benefício, né? Eles trazem um benefício para esses grandes predadores, né? Então, por isso que eles não são presas, né? Então, eles limpam, né? Acabam que o tubarão é beneficiado, né? E a rêmora também é beneficiada, tá? Eles são os animais mutualistas, ok? Bom, e os animais parasitas? A gente tem aqui fotos, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animais parasitas. Então, aqui a gente tem o carrapato, 3 tipos de carrapato. Olha, esse aqui, né? E esses dois são ambos carrapatos, né? Esse aqui é carrapato, da família dos carrapatos. Esse aqui é um ácaro, tá? Mas esses aqui são os carrapatos, tá bom? Carrapato é muito comum em cachorro, né? Em animais de criação, tá? Eles sugam sangue, ok? Esses animais, eles não levam o animal que está sendo parasitado, né? Eles são parasitas. Então, os animais que eles parasitam, né? Os hospedeiros, eles não morrem, tá? Mas eles ficam bem magrinhos se não for tratado. Eles podem chegar a morrer por anemia, porque esses animais, eles se alimentam do sangue, tá bom? Eles ficam grudados ali, inchando, e quando eles já estão bastante cheios, eles caem. É igual a sanguessuga. A sanguessuga também, ele é um animal, a gente chama de hemofágico, ou seja, ele se alimenta de sangue, tá? Hemo, sangue, fágico, alimento. Então, ele se alimenta de sangue, tá? Outro também que é muito conhecido por nós, né? É o piolho, tá? O piolho, ele é um animal, sim, é um inseto, tá? Na verdade, é da família dos aracnídeos, tá bom? E o piolho, ele possui, não é da família dos aracnídeos, não, ele é um inseto mesmo. E o piolho, ele possui uma capacidade de se fixar, né, a sua presa, só que ele é bem menor, tá? Os carrapatos não, eles são bem maiores, mais robustos, tá? O piolho tem a mesma função, olha o nome aí, espécie, né? Pedículos humanos, tá? Porque ele parasita a pele humana, tá? A gente tem como parasita também os mosquitos, tá? Alguns mosquitos, eles são parasitas, eles só sugam o sangue dos seus hospedeiros, né? Temos alguns tipos de vespa, tá? São parasitas, e tem alguns tipos de vermes, tá bom? Que são parasitas também. Por exemplo, né? A solitária, a tênia, ambos são parasitas, tá certo? O que tem de mais em ser parasita? O parasita, ele geralmente leva à morte o seu hospedeiro. Então, o hospedeiro, vamos dizer que é o ser humano. O parasita, ele é aquele que hospeda o parasita. O hospedeiro é o que hospeda o parasita, tá bom? E o parasita fica dentro do corpo do hospedeiro. Pode ser um parasita ectocorpóreo, que fica dentro do corpo, e um parasita extracorpóreo, que é quando o parasita ele é externo. Vamos aqui lembrar, né? O parasita interno, qual é o parasita interno? Os vermes, né? Então, tênia, áscaras de lumbricoides, né? Oxiuro, todos são endoparasitas. Os ectoparasitas, ou parasitas externos, são, né, todos esses aqui que a gente tá vendo, ó, esses 2, esses 3 aqui e esse aqui. Esse é endoparasita, né? Ele fica interno ao corpo dos animais, tá bom? Algumas larvas são parasitas, né? Elas são colocadas dentro do corpo de certos seres. A mosca, por exemplo, ela coloca a larva dela, os ovinhos, na carne podre. E aí ela vai se alimentar dessa carne podre, tá certo? Então, um parasita é aquele ser que precisa de outro para sobreviver. Esse ser, né, que vai abrigar o parasita, ele é chamado de hospedeiro, tá bom? Então, por exemplo, se eu descubro que eu tô com piolho na cabeça, eu sou o parasita ou eu sou o hospedeiro do piolho? Eu sou o hospedeiro, né? O parasita, quem é? O piolho, ok? Vamos pegar o exemplo do carrapato. O carrapato num animal de estimação da gente, né? Como o cachorro, por exemplo. Então, você encontra ali um carrapato no seu cachorro e você vai ter que tirar, né? Aquele carrapato, ele é o que para o seu cachorro?
Ele é um parasita. E o seu cachorro é o que para o carrapato? É o hospedeiro. Então, ele hospeda o carrapato, tá bom? E essa a ideia de hospedar é como a gente costuma ver mesmo, a ideia de morar junto, tá bom? Bom, aí aqui a gente tem nossas perguntinhas, né, que vocês vão fazer para entregar na próxima sexta-feira. Aí as perguntinhas são, olha, a primeira questão. Os animais de vida livre, como o próprio nome já diz, vivem dispersos nas águas, terras e são aéreos, né? Aéreos. Como eles conseguem o seu alimento? Eles vão à caça, né? Ou então eles são filtradores, mas eles não vão ficar lá parados, né? Estáticos. Eles precisam fazer algo para conseguir o seu próprio alimento, tá bom? Segunda questão. Os animais hospedeiros são aqueles que vivem associados a outros animais para adquirir alguma vantagem para si. Pesquise sobre a relação entre os tubarões e as rêmoras. Uma resposta de 10 linhas. Então, essa aqui você vai pesquisar na internet e vai escrever aí o que você entendeu da relação entre tubarões e rêmoras, tá? Terceira, os animais parasitas são aqueles que somente sobrevivem se estiverem absorvendo os nutrientes de outro ser. Essa relação entre hospedeiro e hóspede não é vantajosa para os dois animais. Sempre um será beneficiado, enquanto o outro vai ser prejudicado. Bora pegar o exemplo do cachorro. O cachorro, se ele tiver um carrapato no corpo dele, o cachorro não é beneficiado em nada. É diferente da relação mutualística, né? Onde lá a questão da rêmora e do tubarão. O tubarão ele é beneficiado e a rêmora também, né? Por essa relação entre eles dois. No caso do cachorro, ele não é beneficiado. Então, a gente diz que o cachorro ele é um hospedeiro para um parasita. Quem é o parasita? O carrapato, tá bom? Aí a quarta questão aí. Observe a imagem acima. Circule os parasitas internos e marque com X os parasitas externos. Aí isso aí a gente já sabe, né? Quais deles são vermes? Quais deles são insetos? Quais deles são aracnídeos? Tá? Então, você vai responder aí essa questão, tá bom? Isso aqui já é para outra aula. Certo, pessoal? Vou agitar aqui. Então, tá. Então, a gente vai continuar, né, a nossa aula na próxima semana, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima, tá? Tchau, tchau!